É preocupante o número de pessoas que hoje frequentam as igrejas, as denominações, mas não são sinceras para com Deus, não são verdadeiramente convertidas. E o mais alarmante são aqueles que se dizem lideranças no meio do povo de Deus, porém a sinceridade e a verdade andam longe dessas pessoas. São líderes artificiais que estão às vezes na frente do rebanho, mas as intenções são pervertidas. Não fazem a obra de Deus em verdade e em sinceridade, porque os seus interesses são financeiros, econômicos, são líderes que buscam fazer adeptos para si mesmo, seguidores para si mesmo e não para Cristo Jesus. Porém, o Espírito Santo está buscando quem é verdadeiro, autêntico em pregar a palavra de Deus, em fazer a obra do Senhor. Quero meditar em um texto que nós encontramos em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 4 ao 7, onde está escrito: Mas, como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos ou pregamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesado. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Temos este exemplo, entre outros tantos, de verdadeiros homens de Deus que sempre fizeram a obra do Senhor de maneira legítima, buscando estar no centro da vontade de Deus, guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Como fomos aprovados por Deus ou de Deus. Hoje as pessoas, as lideranças, os pregadores, eles buscam a glória dos homens, buscam agradar as pessoas, porque os interesses são tirar proveito, muitas vezes financeiro, outros querem ficar bem na foto, outros querem agradar simplesmente para ganhar adeptos e ganhar ponto diante das pessoas, quando na verdade o principal e o mais importante é ser aprovado por Deus, Ele que sonda os corações, a mente, os pensamentos e as intenções de cada um
daqueles que se dizem líderes do cristianismo nos últimos dias, porque o Evangelho nos fosse confiado, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, assim pregamos. Observe que hoje são poucos aqueles que Deus dá efetivamente o verdadeiro ministério de evangelistas, pessoas que têm a preocupação principal em transmitir as boas novas do Evangelho, principalmente para aquelas pessoas que ainda não vivem de acordo com a vontade de Deus. Essas pessoas são chamadas, escolhidas por Deus, e o Senhor lhes concede justamente esse ministério de transmitir somente o Evangelho, acima de tudo, o Evangelho falando sobre Cristo Jesus. E continua a mensagem: não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. A mensagem de um verdadeiro evangelista é arrancando o toco, é pregando a verdade, apesar de que passam por perseguições. Há um tempo atrás eu falava no púlpito da igreja que o meu propósito era pregar o Evangelho como prioridade, a mensagem de salvação, de libertação, e passei por perseguições. Deus é testemunha, e várias pessoas também, de forma que quem prega a verdade do Evangelho é perseguido, é mal compreendido, porque hoje o que mais se vê são pregadores, ensinadores tentando agradar aos homens e não a Deus, com mensagens de bajulação, e o texto fala sobre isso, porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Veja bem, os bajuladores, através das mensagens, para se dar bem, para ganhar pontos, para agradar o auditório. O que mais tem são os artistas gospel, que tem surgido abundantemente, a safra é grande nestes últimos dias, e com pretextos de avareza, tirar proveito, exercendo o comércio da fé. Porém, Deus está vendo tudo e vai haver cobrança. E não buscamos a glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que poderíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesado. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Observe que o verdadeiro evangelista, o pregador da verdade da palavra de Deus, ele não busca glória dos homens, mas sim ser aprovado pelo grande Deus da verdade. Por gentileza, compartilha esta mensagem. Vamos juntos semear a palavra do Senhor.